Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: onde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos e preparai-o para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que se achavam ali. E de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao Senhor, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías, Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam a reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que este oferecesse ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas e caldeirões em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa.
Amém. Meus irmãos, o Velho Testamento, Deus estabeleceu uma festa obrigatória para se comemorar a salvação ou a libertação do Egito, que é a Páscoa. No Novo Testamento também Deus estabeleceu uma festa para celebrar a salvação, a ceia. Deus quer que seu povo celebre a salvação. Olha aí, o vizinho está com seu som, curtindo, ele está celebrando. Pode ser algo que não nos agrade, mas ele está celebrando, por algum motivo, alguma razão. Maior razão temos nós de celebrar o Senhor, porque Ele operou uma tão grande salvação. Se nós tivermos essa celebração contínua na mente, nós vamos encarar as adversidades da vida com menor impacto. Vamos poder ficar de pé. E então eu falei isso aí na primeira afirmativa. A segunda afirmativa dessa celebração é que eles não podiam adorar diretamente a Deus. Eles precisavam de um intermediário, de um mediador. E os levitas, a família de Levi foi consagrada para isso. O filho dele, Arão, sacerdote. Os demais iam conduzir a arca. Nós sabemos que nem os presbíteros, nem os pastores são os levitas e sacerdotes do passado. Não. Os levitas e sacerdotes representavam Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós todos precisamos ir a Cristo para ter encontro com o Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, os levitas representavam a Jesus Cristo. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Então, a terceira afirmativa sobre a celebração da salvação é que ela era acompanhada com uma oferta, e uma oferta de sangue. Versículo 7, ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa. Eles iam ser mortos, em número de 30.000, por todos que se achavam ali. Então, para cada representante. E de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías, Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Havia muito derramamento de quê? De sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. O adorador do Velho Testamento não podia vir de mãos vazias ao culto. Deuteronômio nos diz, vocês podem abrir aí Deuteronômio 16, e vocês vão ver aí no 16, e que Deus estabelece o seguinte: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus. Uma vez que eles moravam distantes, né? Lugares de longe, então no mínimo 3 vezes ao ano. No lugar que escolheu o Senhor, Jerusalém. Na festa dos pães asmos, que é essa festa que nós estamos lembrando, a Páscoa e os pães asmos eram no mesmo período. E a festa das semanas, o Pentecoste, 50 dias depois. E na festa dos tabernáculos.
porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, todos tinham de apresentar alguma coisa, porque Deus não tinha negado nada a ninguém. A oferta era de acordo com as bênçãos concedidas por Deus ao ofertante. O rei e suas autoridades deram voluntariamente ofertas para a celebração comunitária da salvação. Então, o rei, as autoridades contribuíram para que essa festa fosse bonita. Versículo 7, ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho. Quando nós estamos, irmãos, experimentando uma comunhão com Deus, a oferta voluntária e generosa transbordam de nossa vida, mesmo que sejamos pessoas de pouco recurso. Porque ele estava dando tudo aquilo, 30 mil cabritos. Porque quando você está cheio de graça, e nós estamos vivendo aqui num avivamento espiritual, eles não têm dificuldade em contribuir. Abram aí 2 Coríntios 8, versículo 1, e nós vamos ver que está tendo uma coleta de oferta de socorro aos pobres em Jerusalém. E Paulo então diz aos irmãos da Macedônia: também, irmãos, vos fazemos, versículo 1, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Isto é, ele está falando com os irmãos da Caia, né? E lembra dos macedônios. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundante alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo diz: olha, eu vejo a graça de Deus na vida desses irmãos, que apesar da dificuldade econômica deles, eles imploraram para participar. E Paulo ficou constrangido, sabendo da situação deles, mas eles contribuíram para ajudar os pobres de outra região. As ofertas, irmãos, no culto ao Senhor, para serem aceitas, devem ser dadas de coração, como sinal de gratidão e não por constrangimento. Veja aí 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos ler aí. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja que é uma oferta, não está falando de oferta. O rei deu voluntariamente 30 mil cordeiros. Meus irmãos, tudo que temos vem da mão generosa de Deus. E nós estamos apenas devolvendo daquilo que Ele nos tem concedido. Aí no 1 Crônicas 29, Davi falando quando ele está para construir, ele está acumulando material para que possa construir o templo Salomão, ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É Deus que nos dá e nós apenas
devolvemos. Mas quando não estamos de bem com o Senhor, ou não entendemos que Ele deu seu Filho para nos salvar, não lhe devolvemos o dízimo e ofertas. Seremos negligentes na contribuição para com a obra do Senhor na terra. Aí vocês lembram a leitura que geralmente se faz no livro de Malaquias. A queixa do Senhor é justamente um povo ingrato. Deus os salvou e eles não conseguem ajudar a obra do Senhor. Vamos ver Malaquias 1 aí, versículo 2. Malaquias 1, versículo 2, nos chama a atenção disso. Deus já deu prova que nos amou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mesma coisa está acontecendo em Malaquias. Reparei, vamos ler o versículo 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus tem dado prova que nos ama. Os falsos profetas, irmãos, exploram o povo em nome do Senhor, e isso pode nos retrair na contribuição para a obra de Deus. Mas nós que congregamos em uma igreja transparente, sabemos como são aplicados os recursos advindos dos dízimos e ofertas. Sim, nessas igrejas que o pastor é o dono da igreja, né? A família, toda a arrecadação vai para a família mesmo. Não vai nada para minha conta, eu não recebo nada, a não ser a côngola pastoral. Não está nada em meu nome, não tem uma cadeira aqui no meu nome. Tudo pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Meus irmãos, há muitos benefícios em contribuir para o serviço do Senhor, mas só experimentaremos se o fizermos voluntária e alegremente. Vamos ver 2 Coríntios 9, 6. Tem uma promessa aí nesse 2 Coríntios 9, 6, de que Deus de fato vai atuar naquela pessoa que contribui voluntariamente e alegremente. Versículo 6, leamos. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Que nossas ofertas, irmãos, sejam expressões de nossa obediência à palavra do Senhor e de nossa gratidão pelas dádivas espirituais e terrenas, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O rei abriu o coração, as autoridades também abriram o coração. Em quarto lugar, irmãos, a celebração da salvação tinha sacrifícios de animais para lembrar o preço da salvação. Por que aqueles animais eram imolados, eram sacrificados? Vejam aí, versículo 11, leamos. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam a reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo o grupo das famílias, para que estes oferecessem ao Senhor
como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Holocausto significa oferta totalmente queimada. Então havia uma oferta para um fim e uma oferta totalmente queimada para o Senhor. Nós não pagamos nada para sermos salvos. Nenhuma boa obra poderíamos fazer para nos salvar ou cooperar com a nossa salvação. Nada, não fizemos nada, tudo é de graça. Deus nos fez. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os animais pertencem a Deus. Tito diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi a vida do cordeiro no Egito que salvou os israelitas da morte dos seus primogênitos. Por que eles não morreram? Por causa do sangue do cordeiro. Vamos ver aí? Êxodo 12. Nós vamos perceber, não é por causa deles, mas por causa do cordeiro. Êxodo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra dos... Diz o evangelista João: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os sacrifícios do Velho Testamento representavam a obra que Cristo iria fazer em nosso favor para nos salvar da morte eterna. João, quando viu Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falando sobre esse momento da ceia, porque na Páscoa se comia, não é? Respondeu-lhe Jesus: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se abster da ceia é como uma pessoa estivesse dizendo assim: eu não quero o sangue de Jesus. Eu posso me sustentar diante de Deus no dia do juízo. É um absurdo, mas alguns estão agindo assim. Assim como o povo do Antigo Testamento comia assado o cordeiro da Páscoa, era um churrasco, nós participamos da ceia que representa o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Versículo 13. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo. No texto que nós estamos considerando lá de segundo livro das Crônicas. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e assadeiras, e os levitas as repartiram entre o povo. Meus irmãos, sem derramamento de sangue não existe perdão de pecado. A vida está no sangue. Para uma pessoa ser salva é preciso que o inocente morra no seu lugar. O cordeiro inocente morria no lugar dos pecadores, representando o Cristo que veio e tomou o nosso lugar na cruz. No Gênesis diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Então, o salário do pecado é a morte. Ele tem de morrer. Ele veio para morrer. Ele morreu, mas ao terceiro dia voltou à vida. Deus providenciou seu Filho para nos substituir. Ninguém tira a minha vida, disse o Senhor. Eu mesma dou. Tenho poder para dar, poder para tomar. Esse mandamento recebi do meu Pai. Por isso, ele se fez carne para tomar o nosso lugar. Porque o sangue de novilhos e de bodes não purifica. Não tem poder purificador. Era uma representação do sacrifício futuro. Deus puniu o nosso pecado em Jesus, para que pela fé nele sejamos considerados justos. Abram aí Romanos capítulo 5 e vocês vão entender agora por que é importante crer em Jesus. Porque crendo em Jesus, todos nossos pecados são apagados. Vamos ver Romanos 5, versículo 1. Leamos aí. Quem abriu? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Ele não está mais zangado conosco, porque o sangue apagou a nossa dívida. E no versículo 10 desse capítulo, leamos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados a Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Devemos celebrar. O mérito da nossa salvação repousa sobre Jesus, que como homem cumpriu a lei. Ele não pecou, por isso se tornou apto para receber sobre o seu corpo o castigo que a lei exigia. Vamos ver aí em Isaías 53, já foi lido na abertura do culto, mas nós precisamos entender como é que o nosso pecado foi pago. É que ele foi transferido para Jesus. Vejam Isaías 53, versículo 5, quem achou, leia comigo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No dia da expiação, um bode era trazido na presença do sacerdote, ele confessava o pecado do povo, e aquele bode era levado para o deserto e jogado no deserto, significando que ele levou toda a iniquidade do povo. Jesus morreu fora de Jerusalém para levar os nossos pecados para sempre. Por causa dele, não podemos mais ser condenados no dia do juízo final, porque nossos crimes foram pagos pelo Filho de Deus. Romanos 8:1, vamos ler aí? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E o 33 do 8, capítulo 8 de Romanos, 33, vejam, vamos ler, e o 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Perfeita, nossa salvação é perfeita, é celebração do começo ao fim. É um povo que tem de cantar, é um povo que tem de jubilar.
Mas para termos esse benefício, necessitamos crer na morte substitutiva de Cristo e a sua ressurreição. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como podemos notar, Deus pagou um alto preço para a nossa salvação. Portanto, é nosso dever adorá-lo em gratidão, com alegria, em casa e na igreja. Aí em Romanos 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disto, deve viver de maneira que lhe seja agradável, além da adoração, seguir a paz com todos e a santificação. Estejamos em sua presença conscientes de sua salvação, para lhe oferecer um culto que lhe é digno. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Há um motivo, há uma razão. A celebração da salvação envolve cânticos. Vejam aí o versículo 15, aí está exposto aqui. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, de Jedutum, fidentes do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para ele. Os cânticos ao Senhor eram uma parte central e vital da vida religiosa e cotidiana dos judeus nos tempos bíblicos. A principal fonte que temos para conhecer esses cânticos é o livro de Salmos. Salmos é o inário do Antigo Testamento. Esses cânticos eram frequentemente acompanhados por instrumentos musicais como harpas, liras, alaúdes, símbolos, chofar e trombetas. Quando eles saíam em rumaria, por exemplo, de Nazaré, Jesus saiu de Nazaré com a família para ir para Jerusalém, eles iam cantando os salmos de romagem, Salmos 120 ao 134, eles cantavam pelo caminho, era uma celebração. A música era uma forma vibrante de expressar fé, dor, alegria e esperança, conectando profundamente o povo a Deus e a todas as circunstâncias da vida. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O povo de Israel, após passar pelo Mar Vermelho e ver a morte dos seus inimigos egípcios, celebraram o Senhor por tão grande salvação. Abra comigo, Êxodo 15. É a primeira expressão de salvação, de louvor por Deus ter salvo. Êxodo 15, versículo 1. Quem achou, leia comigo. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Versículo 20, é tão lindo esse texto, mas eu tive de cortar. Versículo 20 aí mesmo. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavalos. É celebração, é alegria, é júbilo, é cântico.
O Salmo, por exemplo, 115, 113 a 118, eram cantados na festa da Páscoa. Os Salmos 113 e 114, cantados antes da refeição. Então, lembra que Jesus teve a refeição? Antes da refeição, eram cantados os Salmos 113 e 114. E após a refeição, eram cantados do 114 ao 118. Por exemplo, o Salmo 113 é um chamado universal ao louvor, exaltando a Deus que se inclina para erguer os necessitados e humildes. Diz o versículo: Aleluia, louvai o servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. O Salmo 114 diz: este é o salmo central do Êxodo. Ele descreve de forma poética a saída de Israel do Egito, quando a própria natureza, o mar e o rio Jordão, reage à presença do poderoso Deus, diz o Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio do povo de língua estranha. Então aí ele começa a celebrar, mostrando que o mar se abriu, né? O rio secou-se. O Salmo 115 contrapõe a grandeza do Deus vivo de Israel com a impotência dos ídolos feitos por mãos humanas, os deuses de Faraó. No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. O Salmo 116 é um salmo de ação de graças pessoal, onde o salmista expressa sua gratidão por ter sido salvo, como Israel foi salvo do Egito. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O Salmo 117 é um salmo mais curto de todos e é um chamado a todas as nações para louvarem a Deus por sua misericórdia. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E o 118 é um cântico poderoso de confiança e gratidão pela vitória e salvação de Deus. O versículo 29 do Salmo 118 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É importante então notar que, segundo os evangelhos, Jesus e seus discípulos cantaram o hino após a ceia. Qual foi o hino? Do 113 ao 118. Eles cantaram um desses cânticos aí. Antes de irem para o Monte das Oliveiras. A grande maioria dos estudiosos, preste atenção aqui, acredita que o hino que eles cantaram era precisamente o Halel, do 103 a 118, conectando profundamente a tradição judaica com a tradição cristã. Meus irmãos, Deus nos salvou, tem nos salvado e nos salvará. Cantemos louvores pelo que Ele já fez, está fazendo e vai fazer. Houve uma época em nossa vida que estávamos completamente alienados das verdades eternas. Naquele tempo, diz Paulo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era o nosso estado antes de conhecermos o Evangelho. Mas o Senhor, de maneira grandiosa e generosa, nos deu entendimento para conhecermos a graça de Cristo, e nessa graça agora nós estamos, porque Ele disse: haja luz, e houve luz no nosso entendimento, e agora a nossa condição mudou. Estamos em uma posição que o homem mais rico deste mundo, que não tem Cristo, poderá alcançar. Efésios, vamos ver a nossa posição nova em Cristo, Efésios 2, 17. Irmãos, o que nós temos, talvez Bill Gates, né? Que é um homem riquíssimo, eu não sei se ele é crente, mas se ele não for crente, ele não tem o que você tem, o que nós temos. A riqueza dele não pode comprar o que nós temos. Efésios 2, 17, vamos ler?
e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia. Portanto, devemos louvar o Senhor por ter se compadecido de nós e nos conceder tamanha graça. O Senhor tem nos livrado das ciladas do diabo ao longo da nossa jornada na vida cristã. No Salmo 119 91 diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O adversário de nossa vida está nos caçando, está furioso contra os servos do Senhor para nos devorar, para nos afastar do caminho do Senhor, mas nós estamos de pé porque o Senhor que tem nos sustentado. Diz o Salmo 121, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Louvado seja o nome de Deus. Mais um motivo para nós bendizermos a Deus e cantarmos louvores. Devido, irmãos, à presença do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo, a velha natureza não nos subjuga. Ele está controlando a nossa vida. É Ele que nos habilita a fazer a vontade do Senhor. Ele está prestes, irmãos, a voltar. Jesus está voltando. Ele vem nos buscar. E quando chegar, todo o nosso sofrimento passará e a felicidade eterna nos alcançará para sempre. É alegria maravilhosa. Celebrar a salvação é ordem divina. Se nós não nos lembramos do nosso estado de perdição e suas consequências e da salvação operada pelo Senhor em nosso favor, certamente o nosso semblante será outro, porque Ele nos salvou. Não seremos mais condenados, mas participaremos da vida eterna. Veremos a Deus face a face, iremos morar no novo céu e na nova terra, onde estaremos isentos de qualquer dificuldade. Precisamos celebrar. Eles estão contando aí com as lavagens, com o ensaio de bloco, cantam. Agora no final de linha está uma confusão, muito canto, mas nós podemos cantar mais ainda, porque o nosso tesouro é bem maior. Não iremos morrer, vamos viver para sempre. Não iremos sofrer, seremos felizes para sempre. Não haverá injustiça, violência, fome, catástrofe e qualquer drama que hoje nesta vida experimentamos. Por isso devemos comemorar a salvação. Agradecemos ao Senhor por ter enviado Jesus, o mediador perfeito, para interceder por nós. Ele foi o ofertante e a oferta para que nossos pecados fossem apagados da mente de Deus. Se os ímpios, pelas coisas passageiras desta vida, estão celebrando, nós temos maior motivo de celebrar, maior motivo de cantar. Aí eu concluo dizendo, a ciência comprova que o ato de cantar traz uma vasta gama de benefícios para a saúde física, mental e emocional, consolidando o antigo ditado. Lembra aquele ditado? Quem canta, os males espanta. Quem canta terá os seguintes benefícios físicos: melhora a respiração e a postura. Cantar é um excelente exercício para o sistema respiratório. A prática exige uma respiração profunda e controlada, o que fortalece os músculos respiratórios, aumenta a capacidade pulmonar e melhora a oxigenação do sangue.
Consequentemente, para se obter uma boa projeção vocal, é necessária uma postura ereta. Por isso que cantar sentado não sai direito, é preciso levantar. O que auxilia no alinhamento da coluna e no fortalecimento da musculatura e do tronco. Cante e você vai ter saúde física. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalece o sistema imune. Estudos indicam que quem canta pode aumentar os níveis de citocinas, proteínas que atuam como mensageiro do sistema imunológico e diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Essa combinação fortalece a defesa do organismo contra infecções. Comece a cantar, gente, que você vai ter saúde. Comece a celebrar o Deus vivo e verdadeiro. Benefícios cardíacos e musculares. A prática regular do canto pode contribuir para um sistema cardiovascular mais saudável, ao melhor e melhorar a circulação sanguínea. Além disso, o esforço vocal trabalha diversos músculos, não apenas da garganta, mas também do abdômen e das costas. Vai para que academia? Vai cantar, cante e você vai desenvolver o seu corpo todo. Melhora a qualidade de sono. O fortalecimento dos músculos da garganta, promovido pelo canto, pode ajudar a reduzir o ronco e os sintomas da apneia do sono, proporcionando noites mais tranquilas. Louvemos a Deus e teremos benefícios espirituais e terrenos. Que Deus nos abençoe.